qual é a ideia, então, né, nessa live de hoje, live número 7? A gente conversar sobre quais são as máximas que devem nortear a nossa atividade, né? Enquanto PPPI, né, que é uma metodologia que eu trago até vocês sobre como trabalhar com essa área do direito, que ainda é muito pouco conhecida no Brasil, pouco trabalhada no Brasil. A Helena, que está aqui, pode confirmar isso se quiser. Ela trabalha também há, acho que 20 anos, né, Helena? 15, 20 anos, trabalha também nisso. Então, assim, trazer os princípios norteadores, porque quando as pessoas me perguntavam, eu também gostaria de trabalhar com isso, também gostaria de trabalhar com esse tipo de atendimento a clientes, eu não sei por onde começar. Eu sempre digo, gente, comecem pelos princípios. Quais são os princípios? Primeiro, princípios não são as máximas, tá? Os princípios são os princípios básicos, são difusos a todos nós. Então, qual é o primeiro princípio? É transparência. Transparência tua com o cliente, transparência tua contigo mesmo. Por quê? Porque, infelizmente, muitas dessas estruturas foram usadas durante muito tempo para fins escusos. Então, eu acho assim, tu tens que ter uma conduta deontológica, uma conduta ética, né, pautada não só pelo código deontológico que existe, que rege a nossa profissão, mas também uma conduta ética que vai dos teus próprios princípios, né? O princípio de fazer um trabalho bem feito, de não fazer promessa mágica para cliente, de não fazer promessa que tu sabes que tu não vai conseguir cumprir, só para que o cliente fique teu cliente. Entendeu? Então, eu acho que são os princípios basilares que tu tens que ter em ti antes de começares a trabalhar com esse tipo de cliente e de atuação advocatícia, tá? Aí nós vamos para as máximas. Isso daí é tudo criação minha em função da minha experiência nesses anos todos trabalhando com PPPI, né? Primeiro, eu vou ler aqui as 13 e aí depois a gente desenvolve cada um. Proteja o seu patrimônio antes que você tenha um problema. Cara, isso daí é assim, ó. De longe, e a Helena confirma isso, né? O cliente só te procura quando tá com problema. Ou quando o problema já aconteceu. Então, assim, ó, primeira coisa. Procura trabalhar com o teu patrimônio antes que tu tenha um problema. Tá? Ou seja, isso quer dizer o quê? Planejar, pensar à frente. Tá? Segundo, comece com um plano básico e implemente a proteção conforme a necessidade. Estão todos ali no meu feed, ali eu fiz uma postagem sobre isso, tá? Então, assim, começa com um plano básico. O que acontece? Às vezes as pessoas assim, pô, Alexandre, quero montar uma estrutura aí que vai proteger 3 gerações, que seja super robusta, que abranja não sei quantas jurisdições da minha família, dos bens que estão por aí. Eu digo assim, gente, não adianta tu montar um negócio desses, assim, de largada, que nem tu vai estar confortável, tu vais te impressionar com o preço, porque tu não estás acostumado, né? E como é que a dinâmica daquilo pode parecer para os teus herdeiros. Então, assim, calma, vamos passo a passo. E o terceiro que eu falei no início, né? Não busque soluções mágicas. As pessoas, às vezes, vêm com problemas extremamente complicados, né? E os advogados, ou por vergonha, ou por pena, ou por absoluto desconhecimento, prometem, não, nós vamos conseguir resolver o teu problema. E o problema não pode ser resolvido. Às vezes o problema ele pode ser parcialmente resolvido. Às vezes ele não pode ser resolvido. E essa transparência com o cliente nós temos que ter. No momento que nós trabalhamos com planejamento de proteção patrimonial, especialmente internacional. Bom dia, Afonso. Bom dia, Amanda. Bom dia, Thaís. Nós temos todos que estar muito transparentes com o cliente e com a família do cliente. Então, assim, qual é a ideia? Vamos começar lá pela primeira máxima, né? Qual é a primeira máxima? É a antecipação. O que eu falei ontem, né? Os melhores clientes são aqueles que perguntam muito, né? E eu tenho 2 clientes novos, tá? Que a gente está falando aí há 2, 3 semanas, que são os que mais perguntam. E por que as coisas deles estão indo rápidas? Porque eles perguntam. O cliente perguntando, ele vai esclarecendo aquilo que é um maze, né? Um puzzle, complicado às vezes até para os advogados, né? E acabam não perguntando, não sabendo, e acabam até desistindo do processo de planejar e proteger,
porque eles absolutamente desconhecem o que vai acontecer, ficam com medo, e quem tem medo, retrai. Então, qual é a ideia? É muita pergunta. Se o cliente não pergunta, instigue ele a perguntar. Instigue o cliente a fazer perguntas. Ou seja, quanto mais esclarecido, mais fácil vai ficar para aquele processo de planejamento andar. Tá? E aí, o que mais que a Helena falou aqui é isso. Muitas das vezes o que o cliente quer não é o que ele precisa. E isso daí é um dilema que muitas vezes quem trabalha em Trust Company, e eu trabalhei em 4 Trust Companies nesses últimos 15 anos, tá? Que é o que acontece. Às vezes, a pressa e a pressão de vender um produto, e é uma das discussões que eu e o Andrew temos muito aqui, né? Que investimento não é produto, né? É outra coisa. Então, quando tu estás dentro de uma Trust Company, às vezes tu és obrigado a vender determinadas coisas. E não é necessariamente o que o cliente precisa. E aí, do ponto de vista comercial, eu tinha problemas. Por quê? Porque eu tinha que cumprir metas, e essas metas não necessariamente eram o que o cliente precisava. E eu não conseguia forçar o cliente a comprar, né, uma solução sem que fosse necessário. Às vezes o cliente ele precisava só de uma offshore para investimento só. Ele não precisava de uma private trust company ou de um trust complicado. Ele precisava só de uma offshore. E às vezes nem do offshore ele precisava. Ele precisava só de uma empresa, uma pessoa jurídica no Brasil com testamento. E já resolveria o problema dele. Então, assim, o planejar, ele diz respeito a poder antecipar as necessidades do cliente e as reais necessidades do cliente, sem empurrar nada. Né? Ou seja, então o que acontece? Como às vezes as pessoas têm medo porque não entendem o que é planejamento e proteção patrimonial internacional, não sabem o que é um trust, não sabem o que é uma companhia offshore, e eu tenho 5 clientes, nesses últimos 2 meses, que vieram com exatamente o mesmo problema, qual seja, elas compraram um produto de uma pessoa que anda anunciando um trust, que na verdade não é um trust, é uma apólice de seguro / fundo, né, que a pessoa se vê obrigada a contribuir durante 10, 15 anos. E se sai tem penalidades absurdas, de mais de 60% de penalidade, de perda daquele patrimônio. Então, assim, muito cuidado quando vocês escutam promessas faraônicas. Né? Então, assim... E aí eu volto para a primeira máxima, né? Não espere o problema acontecer. A pessoa que tem bens e aí as filhas ou os filhos, né, começam a namorar e aquele namoro vai subindo, vai evoluindo e aquele namoro vira noivado e de repente se casa. Aquele pai e aquela mãe já sabiam que algo bom não estava acontecendo, mas, por respeito, decidiram por não se meter, né? E também deixar que o filho ou a filha seguisse o caminho. Agora, qual é o impacto no patrimônio da família se algo correr errado naquele casamento? Né? Ou seja, se tem mais irmãos, se tem outros herdeiros, como é que aquilo vai ser impactado porque uma pessoa da família, né, seguiu um caminho que às vezes pode pôr em risco a totalidade do patrimônio para os outros herdeiros. Então, assim, esses pais, o que eles deveriam fazer? Já pensar, começar a trabalhar a ideia de que planejamento e proteção em função deles mesmos, deles pais e dos seus outros herdeiros ou outros possíveis beneficiários, antes que algo aconteça e que aí seja difícil de remediar ou irremediável. Às vezes tem situações que o patrimônio simplesmente se dissolve porque nada foi feito. E às vezes a gente não está falando de uma geração, a gente está falando de 2, 3, 4 gerações. 4 gerações que se vê que o problema está se acumulando e não se faz nada. Então assim, pessoal, voltando, né? Então assim, não esperem o problema chegar na porta de vocês, ou não esperem o problema chegar na porta do cliente de vocês. E aí a gente veio para aquela primeira live, né? Primeira live semana passada. Como fazer para que nós trabalhemos longe do judiciário? Como fazer para que nós tenhamos uma advocacia consultiva e preventiva? E aí veio preventiva, gente. Trabalhar na prevenção dos conflitos dos clientes. Porque todo cliente vai ter conflito, toda pessoa vai ter conflito, queira ou não. Né? Todos nós vamos passar por
um falecimento, um divórcio e uma briga de irmãos. Todos nós. A não ser que eles não tenham irmãos. Então, e aí vem por que eu insisto tanto, né? Que esta área da advocacia, ela é fantástica. Porque tu trabalhas independente do judiciário. Porque tu vai fazer uma advocacia preventiva. Qual é? E aí utilizando, né, da primeira máxima, que é não espere o problema chegar. Não espere o problema bater na porta. Vá atrás da solução para o seu cliente. Antecipe-se, seja proativo. Às vezes o cliente não sabe. Às vezes o cliente nem sabe que precisa de alguma coisa. Quantas vezes eu já tive pessoas que me procuraram aqui, ou fora daqui, independente de qual é o canal, que falam assim, pô, mas eu não tenho patrimônio, que foi a live de ontem. Tem patrimônio? Claro que tem, todo mundo tem patrimônio. Tem pessoas que têm um website de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém, e esse alguém falece e aquele website vale milhões. E aí? Como não tem patrimônio? Entende? Então assim, todos nós temos o patrimônio, de uma maneira ou de outra. Existe o tamanho, que pode ser grande ou pode ser pequeno, mas não deixa de ser patrimônio. Então assim, seguindo nessa primeira máxima, não espere, né, o problema bater na porta. Antecipe o problema, antecipe o seu cliente, antecipe para si. Né? Ou seja, o trabalho que a gente faz aqui com planejamento e proteção patrimonial internacional é muito de prevenção. É muito de prevenção. Ok? Segundo, começar com um plano básico e depois incrementar de acordo com a necessidade. Ou seja, é aquela questão. Né? Os clientes que me procuram assim, Alexandre, eu adoraria montar uma estrutura patrimonial fora, mas eu acho que não é para mim. Daí a gente começa. Mas por que não é para ti? Não, porque eu já ouvi falar que trust é complicado, mas tudo bem, mas quem diz que tu precisa começar com trust? Eu sempre digo aos clientes, especialmente aqueles que nunca ouviram falar em estruturas internacionais. Antes de trabalhar com uma estrutura internacional que tu desconheça, entende primeiro como é que funciona e como é que tu te sente com aquela estrutura. Existem pessoas que não se sentem confortáveis. Por quê? Porque às vezes não falam a língua. Eu tenho clientes no interior do Brasil, em estados meramente rurais, que trabalham com agronegócio, que não falam inglês. E isso inibe aqueles clientes. Inibe porque assim, não, mas o negócio vai estar no outro país, eu não sei nem falar a língua do cara. Sim, mas por que a gente faz aí? A gente trabalha primeiro com uma estrutura menor, trabalha com um trustee que tem alguém que fale português, e que de preferência seja brasileiro, porque eu era trustee, né, brasileiro, dentro das estruturas internacionais. Então assim, a gente tenta aproximar, a gente tenta deixar com que aquela pessoa se sinta confortável. Aí depois que aquela pessoa sabe o que é uma offshore, sabe o que é um trustee, sabe o que é uma companhia em outra jurisdição, sabe o que é jurisdição, aí aquela pessoa se sente confortável e diz, olha, agora tu estás mais tranquilo, mais confortável, quem sabe a gente enrobustece essa estrutura, quem sabe a gente coloca um trust, ou uma private trust company, ou um insurance wrapper. Você compreende? Então, assim, essa é a ideia. Não jogar o cliente direto para um trust, que às vezes não é o negócio que ele quer, às vezes não é nem o que ele precisa. Às vezes ele vem com a ideia que quer só uma coisa menor, mas o caso dele realmente prescinde de uma coisa mais importante. E aí nós precisamos ter na nossa cartela de soluções algo mais robusto, algo mais forte, que vai para aquela determinada situação oferecer uma solução mais efetiva, né? Vai otimizar aquela solução. Então, assim, e isso vai para investimentos também, né? Às vezes as pessoas assim, tá, Alexandre, eu digo, muitas vezes eu disse isso para cliente, né? Não precisa jogar tudo para dentro da estrutura, né? Porque o que acontece? Um trust, ele pode deter qualquer tipo de bem. Ele pode deter imóveis em qualquer jurisdição. Claro que às vezes existem incompatibilidades de acordo com a jurisdição, né, do trust, com a jurisdição do bem, do ponto de vista tributário, enfim. Às vezes tem que cuidar, mas na grande maioria, 99,9% dos casos, tu pode ter qualquer tipo de bem dentro da estrutura. Tu pode ter propriedade intelectual, tu pode ter coleção de carro, coleção de vinho, coleção de arte. Tá? Ou seja, tu pode ter ações, tu pode ter companhias operativas, enfim, tu pode ter absolutamente qualquer tipo de bem dentro daquela estrutura. E às vezes o que eu vejo as pessoas assim, não, eu quero botar tudo lá. E assim, olha, eu aconselho que no primeiro ano de existência dessa estrutura, que nós propomos dentro dos processos de proteção e planejamento patrimonial internacional, coloques aos poucos, começa com um portfólio de investimentos, com uma conta bancária, e aí depois tu vai te acostumando
com a relação que tu vai ter com o banco, com o trustee, né, com o protector eventualmente, que é o que eu faço muito, né, sou protector e enforcer de determinadas estruturas. Então, quando tu vais fazendo isso de forma gradativa, né, de forma confortável, o cliente vai entendendo. E aí ele automaticamente vai colocar aqueles bens dentro da estrutura de forma smooth, né, suave. Ou seja, não vão haver solavancos e tropeços. Porque quando os clientes não conhecem a estrutura, não falam ali, colocam tudo dentro da estrutura de uma vez só, aquilo pode causar um incômodo. Aí tem que ser analisado também que tipo de bem, no momento que vai entrar. Ou seja, existe uma série de perguntas aí que se deveriam fazer antes de se colocar. Então, assim, começa pelo básico e incrementa conforme a necessidade. Essa é a máxima número 2, que para mim é uma das mais importantes. E aí volta, né, aquela questão da transparência. De tu chegar para o cliente... Evidente que seria mais interessante tu vender um trust para o cliente como solução, que vai te dar uma remuneração maior, porque tu vai ter um trabalho maior, mais complexo, do que uma simples companhia. Mas eu prefiro que o cliente tenha uma companhia que vai me render 1/5 dos honorários, né? Mas que ele fique confortável e satisfeito com a solução e depois vá colocar uma outra estrutura em cima, do que vender direto uma solução que vai custar mais caro e depois ele não vai se sentir confortável e, porventura, pode até pedir pela terminação da estrutura. Então, assim, começa pelo básico e incremente conforme necessidade. E aí nós vamos para a terceira máxima, que é a mais importante, que é: não existem soluções mágicas. E isso quer dizer o quê? De fundo. Às vezes a gente quer ajudar o cliente, às vezes a gente precisa ajudar o cliente, né? E é difícil, às vezes, dizer para o cliente: olha, eu sinto muito, eu não vou ter como te ajudar nesse caso. De renunciar, às vezes, um bom pacote de honorários. Mas, muitas vezes... E aí vem um pouco da experiência, né? Se a Helena está nos ouvindo aqui, ela confirma. Histórias muito rápidas, muita urgência de montar a estrutura, eu automaticamente freio o processo. Entende? Então, assim, quando vem um cliente que eu não sei de onde é que me achou, a história não tem começo, meio e fim, e tem urgência de montar alguma coisa, aí eu automaticamente ponho o pé no freio e faço com que o processo como se diz, ralentie, né? Ai, meu português hoje, desculpa. O processo se desacelere. Por quê? Porque a desaceleração vai mostrar eventuais falhas. A Helena falou isso. A Helena, quantas vezes a gente não ouve isso, né? Não, preciso resolver isso daí uma semana. Quando vem com uma semana, diz assim, pronto, aí tem coisa, né? Aí o negócio é fishy. Então, assim, qual é a ideia? O apresentar soluções mágicas, ele é contrário ao que a gente deveria fazer sempre, né? Ou seja, o tempo de maturação. Porque, às vezes, a pressa esconde verdades. E essas verdades, elas podem comprometer a estrutura, podem comprometer a solução e podem comprometer, principalmente, a tua reputação. Então, estar envolvido em coisas espúrias hoje é absolutamente detectável. Quer dizer, não digo absolutamente, mas 90% das vezes tu consegue detectar. Claro que, né, a criminalidade, ela se sofistica, ela fica mais sofisticada com o tempo, inclusive empregando outras tecnologias. Agora nós temos aí, né, blockchain, cripto. Qual foi, né, a minha análise da cripto, e eu falo sobre isso várias vezes. O que a Helena falou? Planejamento pede tempo de análise, exatamente, porque o tempo de análise, esse pé no freio, que claro, a Helena falou de uma maneira mais sofisticada, porque o pé no freio é que eu falo mesmo. Né? O que acontece? Esse tempo de análise, ele vai mostrar eventuais falhas, vai mostrar o quanto aquelas verdades encobertas, né, podem desabar. Né? O castelo de cartas, ele desaba quando existem histórias mal contadas. Né? Ou seja, da onde a proveniência dos fundos, né? Aquele filho que não foi falado, aquela maracutaia familiar,
Ou seja, então tudo isso a gente consegue com o pisar no freio, né, pedindo tempo de análise para esse caso, detectar, e aí, eventualmente, tu te livras de uma bomba, né? Porque a ideia é sempre se livrar de uma bomba, porque as bombas, elas aparecem, tá? Então, assim, a solução mágica não existe. Às vezes, eu tô com um caso agora complicadíssimo, até a Helena, eu vou te dar uma ligada hoje, se tu tiver tempo, tá? Que envolve 5 jurisdições, tá? E um problema básico que aconteceu há 26 anos atrás, né? Que a pessoa simplesmente esqueceu mesmo, de fazer uma determinada ação, né, e administrativa, e isso acarretou um problema hoje gigantesco, hoje é uma bola de neve gigante. E eu tô com esse problema para resolver, né, e eu disse para essa família, olha, vamos ter que analisar isso muito lentamente, existem várias arestas aí que são perigosas, mas eu preciso porque eu tenho que resolver, e eles têm uma pressa, porque certos membros da família têm que mudar de jurisdição, o contrato acabou, eles têm que sair do país onde eles estão. E vai adotar o pisar no freio. Pisar no freio. Mas é isso, né? Tu pisa no freio, você não, para aí, tem alguma coisa errada aqui. Né? Então, assim, mas este tempo de maturação, ele vai te ajudar não só a dar uma perspectiva realista para o cliente, não só te dar uma perspectiva humana para o cliente, mas também, eventualmente, a situação ela acaba se acomodando de outra forma. Então, tem casos, às vezes, que a gente... Olha, a solução seria, eventualmente, mudar de jurisdição e ir para outro lugar, porque aí você, né, consegue, enfim, acomodar a situação familiar toda. Aí, na espera desse caso acontecer, o que ocorreu, né? A família acabou dizendo, não, já decidimos aqui, vamos mudar todos para tal lugar. E aí mudaram todos para tal lugar e vivem felizes da vida lá. Né? Teve um problema de sequestro na família, foi horrível, trauma e tal. Enfim, então isso daí é o tempo de maturar, te ajuda a dissolver poções mágicas, poções envenenadas, né? E aí a questão da cripto, como eu estava falando antes, né? Por que eu tenho medo da cripto? Né? É mais ou menos assim, da onde surgiu a cripto, como surgiu a cripto. Hoje que ninguém tem, e a gente vai falar sobre isso mais tarde com o Andrew, tá? A cripto surgiu como um boom numa época que começou a se hiperregulamentar o mercado financeiro, né? O mercado financeiro ficou hiperregulamentado. E com essa hiperregulamentação, que antes era assim, era uma festa livre, né? Uma festa de Estúdio 54, cada um fazia o que queria, a hora que queria, consumia o que queria, né? E de repente veio, né, a cortina de ferro e aí tudo ficou mais complicado. Tranquilo, Helena, depois te ligo, tá? Vai ficar gravado. Obrigado pela tua participação, mesmo. Então, assim, o que a cripto ela surge no momento de hiperregulamentação? E ela surge para quê? Para que as trocas consigam ser efetivadas de uma forma mais rápida e menos regulamentada. Hoje a cripto ela é descentralizada e desregulamentada, né? Então, assim, as trocas na Dark Web, por exemplo, e as trocas que acontecem fora do sistema clássico, né, regulamentado, financeiro, elas podem ser já trocas espúrias. Então, assim, é por isso que eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Isso não quer dizer que eu excluo totalmente a possibilidade de, eventualmente, investir nisso. Tanto que eu comprei aqueles meus 10 francos de Ethereum e 10 francos de Bitcoin. Mas, enfim, isso daí é um assunto que vai ser discutido com o Andrew, tá, gente? Mas o que eu queria deixar para vocês, então, hoje é o seguinte, ó. Essas 3 máximas, se vocês vão trabalhar comigo nessa área de proteção e planejamento patrimonial internacional, tenham essas máximas em mente e tenham os princípios de vocês, morais e eticamente corretos, sempre presentes, porque isso vai evitar que vocês ofereçam soluções ruins para os clientes e soluções que não estejam de acordo com o livro de regras, tá? Então isso é muito importante. As 3 máximas, elas devem estar constantemente no horizonte de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta agora, toquem ficha, mandem as perguntas de vocês, vou ter o maior prazer de responder. Às 1h30 da tarde, horário do Brasil, 6h30, horário da Suíça, o Andrew vai conversar com a gente sobre mercados e investimentos no exterior. Se você não se inscreveu para a Masterclass ainda, ó, puxão de orelha, vai no link da bio,
te inscreve, pede o link de acesso, a gente vai te enviar um e-mail, tu te cadastra e aí tu responde se tu puderes a pesquisa, porque com essa pesquisa eu estou conseguindo nortear tudo que vocês querem aprender sobre PPPI, tá? Ou seja, essa metodologia, ela é alcançável a todos, ou seja, todos vocês que são advogados e querem trabalhar com isso, vocês podem trabalhar numa advocacia sem judiciário, vocês podem advogar numa advocacia preventiva e consultiva e podem advogar oferecendo soluções internacionais para os clientes de vocês, tá? Se alguém diz que não, então manda falar comigo, porque eu vou provar para ti que tu pode, tá? Tem várias pessoas que seguem aqui que já estão fazendo isso. Então, assim, te inscreve para a Masterclass do dia 10 e, se Deus quiser, nós vamos poder destrinchar e te iniciar nessa área junto. Nós vamos caminhar juntos, que vai ser uma grande comunidade de PPPI. Ok, gente? Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade de me perguntar. Se não, me mandem um direct. Se não quiserem mandar um direct... Deixa eu ver aqui, Michele. Bom dia, Alexandre. Depois da Trust criada, o cliente pode acoplar outros bens adquiridos? Claro, sem dúvida. Michele, muito importante essa pergunta. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que um trust, uma companhia offshore, qualquer tipo de estrutura internacional, no momento que tu fazes ela é escrita na pedra e não pode mudar. Não, ao contrário. Tu podes inserir e retirar bens dessa estrutura em diversos momentos e de várias formas, tá? Ou seja, não é porque tu tinhas um portfólio de investimento de 10 mil que depois tu não podes, no longo da tua vida, acumulando riqueza e patrimônio, incluir outros portfólios de 1 milhão ou de 5 mil, seja lá de quanto for, os imóveis, tua coleção de arte, propriedade intelectual, royalties, enfim, todo tipo de bem pode ser inserido dentro daquela estrutura. Tá? Então, assim, sim, a resposta é sim, pode. Não só pode, como é assim que acontece. Eu sempre aconselho aos clientes a começarem a estrutura com algo que eles se sintam confortáveis e, no caminhar da carruagem, a gente vai subindo as melancias, não deixando as melancias, ok? Espero que tenha respondido. Se tiverem outras perguntas, por favor, não deixem de perguntar ou por aqui ou pelo direct. Se vocês não se inscreveram na Masterclass do dia 10 de maio, às 8 da manhã, inscrevam-se. A gente envia para vocês o link de cadastro. Vocês vão receber o link do evento e também, se puderem responder o questionário, vai nos ajudar a entregar para vocês. A Michele, isso geraria outros honorários ou você cobra? Não, tem duas coisas, tá, Michele? Uma coisa são os honorários que eu cobro para montar a estrutura e eventualmente te auxiliar a gerir, né, junto aos trustees. Outra coisa são os honorários do trustee, tá? O que acontece? Por exemplo, um caso bem simples, tá? Alexandre, tem uma cliente minha que quer montar uma estrutura. Ok. Ou eu mesmo quero montar uma estrutura. Eu, Michele. Eu vou lá e digo assim, para montar isso daqui vai ser tanto, para montar isso aqui plus vai ser tanto, isso aqui para montar isso aqui estrelinha vai ser tanto. Aí eu monto aquilo lá e aí o meu serviço encerra ali, a priori, tá? Ou podemos continuar trabalhando, onde eu vou ser o protector ou o enforcer daquela estrutura e eu vou ter um FII anual, tá? E outra coisa são os FIIs de manutenção da estrutura. Os FIIs de manutenção da estrutura serão pagos ao trustee de forma anual. Então, tu tem um custo de implementação, ou quando tu faz o setup da estrutura, que é o trustee que vai cobrar, que ele vai ter que redigir os documentos, eu vou ter que revisar, daí ele vai ter que, enfim, eventualmente fazer os registros nos cartórios das jurisdições de onde está aquilo lá, né? E depois vão ter os FIIs anuais, que é de manutenção. Então, para te dar um exemplo, hoje para te constituir uma companhia offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, tá? Tu vai cobrar, em média, um trustee bom, confiável, com um escritório na Suíça, de implementação $2.500 e de manutenção anual 1.850, tá? Aproximadamente. Claro que se tu tiveres e aí, claro, quanto mais bens, maior responsabilidade do trustee, e aí mais taxa de responsabilidade ele vai ter que cobrar. Isso a gente está falando do patrimônio até 5,5, por aí, 10, dependendo do trustee, tá? Agora, existem, daí quando tu perguntaste, né, se geraria outros custos. Agora, no momento que houver uma atividade dessa estrutura
no longo dos anos, né? Ou seja, precisa fazer uma distribuição, precisa comprar um iate, precisa comprar uma casa, ou quer terminar o trust, né? Até a termination do trust. Aí, claro, aí o trustee vai gerar trabalho e vai tarifar o trabalho. Agora, tudo isso é discutido no momento da confecção do contrato de prestação de serviço com o trustee, ou seja, no momento que tu fores conversar com o trustee, por isso que o meu trabalho é de acompanhar o cliente ou o advogado do cliente junto à negociação com o trustee, é justamente de revisar se tudo isso está sendo feito corretamente, quais são, ou seja, dar as astúcias para vocês de como isso deve ser feito, né? Ou qual é o tipo de negociação que deve entrar em discussão, ou seja, às vezes a gente tem que discutir, olha, qual é o preço esses 1.850 aqui, eles incluem o que exatamente? Né? Ou seja, o que está incluso dentro desses 1.850? Né? Qual é a atividade que vai ser cobrada? Porque eu tive um cliente, quando eu estava num dos bancos, numa das trust companies dos bancos, que ele tinha 90 anos, 91 anos, na verdade, tá? E ele trocava de namorada muito seguido. E o fato de trocar de namorada tinha um reflexo na estrutura. Por quê? Porque Oi, Mariana, tudo bem? Bom dia. Cada namorada, ele trocava a carta de desejos, que é o documento que rege, né, o trustee para administrar a estrutura. Então, cada vez que ele mudava de namorada, ele mudava a carta de desejos. Então, quando se confeccionou o trust, né, se fez o contato inicial com o trustee, era só uma carta de desejo por ano, né? E a atividade ia ser básica. Mas aí, no decorrer da caminhada, se descobriu que aquele senhor era muito namorador e que ele fazia várias cartas de desejo. E fazer carta de desejo implicava, né, em mexer em alguma coisa dentro do trust. Então, cada carta de desejo teve que ser negociado o preço de... cada vez que o senhor fizer uma carta de desejos nova, o senhor vai pagar, sei lá, 500, 600 mil dólares para o trustee para que ele possa refazer isso daí, né? Então, assim, vai muito da atividade do trustee, mas agora tudo isso deve ser conversado no início. E tem que cuidar com as arapucas. Por isso que eu digo sempre que temos que trabalhar com transparência. Vai na máxima, né, da transparência. Bom dia, Lelê. A Mariana perguntou, é o caso mais típico de cliente? Qual, Mariana, especificamente? O caso sobre... qual é o caso mais típico de cliente? Que fica trocando de carta de desejo, é isso? Geralmente os clientes eu converso sempre antes. Gente, aqui, nós vamos fazer aqui um cronograma de atividades durante o primeiro ano de operação dessa tua estrutura, da companhia ou do teu trust. E lá a gente vai colocar, vão haver tantas distribuições, vão haver tantas cartas de desejos. Não, isso é bem comum em cliente brasileiro. Cliente brasileiro, eles trocam de clientes e clientas, tá? A cliente também. As clientes que são namoradeiros, como os clientes são namoradeiros, eles têm uma coisa assim com a carta de desejo, né? Especialmente aqueles que não têm herdeiros. Então é bem comum isso, de se trocarem bastante cartas de desejo durante, né, o início e o término de uma relação. Então, assim, a ideia é que vocês sempre conversem com o cliente de vocês para ver os objetivos, né? Isso faz parte da metodologia de PPPI, né? Como é que a gente vai traçar os objetivos? Como é que a gente vai conversar sobre o plano de ação nos próximos 5, 10, 15, né, e após o falecimento? Então, tudo isso entra dentro do plano de planejamento e proteção patrimonial internacional com estruturas internacionais.